Momento Democrático. Comentários e entrevistas sobre política. Saudações a todos. Nós estamos aqui hoje no portal RC1, iniciando um programa chamado Momento Democrático. A decisão do portal de fazer esse programa foi justamente para dar à nossa audiência condições de se posicionar corretamente nesse mundo político que nós estamos vivendo hoje no Brasil, que é tão desafiador para todos. Não importa a corrente da pessoa, não importa a origem, é um desafio para todos nós, acredito que inédito para as duas gerações, pelo menos essa geração e a geração anterior, ter um impasse político dessa magnitude no Brasil. E é importante que a gente escute as pessoas, os atores, os protagonistas, que a gente não fique apenas escutando os comentários dos intérpretes, que a gente escute os comentários de quem está realmente com a mão na massa. E tivemos o prazer de poder trazer para os senhores, para toda a nossa audiência, o senador Eduardo Girão, que é uma estrela da nova política brasileira. Ele foi eleito em 2018, ele está em seu primeiro mandato. E foi eleito, me permita, senador, derrotando o senador Eunício Oliveira, um homem muito importante na política brasileira, muito importante na política nordestina, que havia sido presidente do Congresso, além de outras posições de muito êxito, e que, então, a vitória do senador Girão já mostrou que algo estava mudando no Brasil, que algo estava mudando no Ceará, que o eleitorado queria e precisava de novos nomes. O senador vem se destacando no seu primeiro mandato no Senado, ele é vice-presidente do Grupo Parlamentar Brasil, Organização das Nações Unidas, ele é membro da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, ele é da Comissão de Assuntos Sociais, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, e teve uma participação muito ativa na CPI da pandemia. O senador também vem se destacando por defender a independência do Legislativo contra as intromissões de outros poderes. Intromissões, eu já estou usando, inclusive, a palavra do próprio senador em algumas manifestações dele. E, então, as intervenções que nós estamos vendo do STF, o senador tem se colocado como uma voz de prudência nesse quadro, mostrando que é hora de se colocar algum limite nessa situação. Eu vou passar aqui a palavra para o Ronaldo Bianchi, nosso colega aqui do portal, e pedir, então, ao Ronaldo que enderece a primeira pergunta ao senador. Bom, agradecemos, senador. Bem-vindo para a abertura desse momento democrático. Muito obrigado. Primeira pergunta, sem dúvida nenhuma, é sobre o novo governo que está se instalando e pleiteando um fura-teto, uma PEC fura-teto. Qual é a sua posição e o que o senhor acredita que deveria ser aprovado para a gente não descarrilar o Brasil? Em primeiro lugar, paz e bem a todos vocês que estão nos acompanhando no Usina de Sonhos, nesse programa importante que está despertando as pessoas para um momento democrático que a gente vive abalado nas suas estruturas aqui no Brasil. Quando que imaginamos que iríamos ter aí a volta da censura, a perseguição política no país, a liberdade de expressão extremamente atacada e a nossa Constituição sendo rasgada, picotada, praticamente semanalmente por aqueles que deveriam ser os principais guardiões da nossa Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal. A responsabilidade disso tudo não é apenas do Supremo, é principalmente daqui, de onde eu estou falando com vocês agora, do Senado Federal, que tem a prerrogativa constitucional de investigar eventuais abusos, desvios de condutas de ministros do Supremo Tribunal Federal. E isso não acontece, né? Por décadas engavetado qualquer pedido de investigação, de impeachment de ministros,
e está deixando aí a nossa democracia em frangalhos, porque um poder está esmagando os demais. Tanto o executivo quanto o legislativo estão sendo amordaçados, e isso é muito ruim para as próximas gerações. Mas nós estamos aqui combatendo o bom combate. Quero cumprimentar o José Matos por essa iniciativa, você, Ronaldo Bianchi, também, e dizer que essa PEC do fim do teto, eu chamo ela, essa PEC do jeito que veio para cá, acaba com o teto de gastos, é um desrespeito ao contribuinte brasileiro, e é um presente de grego que a gente está recebendo desse governo que foi eleito aí no Brasil de uma forma um pouco conturbada, questionada ainda, mas o fato é que essa PEC ela é um perigo para a nação, porque vai gerar uma instabilidade, já está gerando nas estruturas, né? Uma possibilidade aí de inflação, de inchamento da máquina, quando a gente vê, por exemplo, que qualquer um dos integrantes dessa comissão de transição aí, da equipe de transição, que já tem mais de 300, enquanto em outros governos isso não chegava a 10%, e a gente vê essas pessoas podendo indicar também obrigações sem previsão orçamentária para o país. A PEC que chega aqui no Senado ontem, por 4 anos, né, com 200 bi, chegando próximo disso aí, é algo estarrecedor, inacreditável que o governo venha propor isso. E vou votar contra do jeito que está, porque isso vai corroer aquilo que eu considero justo, até porque os dois candidatos se propuseram a aumentar de R$ 400 para R$ 600 o Auxílio Brasil. E isso aí eu acho justo que seja feito, porque os dois candidatos prometeram, por que não? O Senado, a Câmara, darem esse voto de confiança, esse gesto, por 1 ano para esse governo. Mas não, eles não querem só 1 ano, eles não querem só os 52 bi desse aumento de R$ 200, eles querem muito mais, porque o objetivo é fazer cortesia com o chapéu dos outros, abrir o cofre para outros gastos, e a gente fica se perguntando para onde é que vai esse dinheiro? É de novo para ditaduras alinhadas ideologicamente com o PT, né? Como foi mais de 37 bilhões do nosso dinheiro enviado para Cuba, para Venezuela, para Nicarágua, para tantos países aí. É isso que eles querem, esse dinheiro? Então, assim, a gente se preocupa demais com esse momento, e nós vamos aqui tentar fazer um enfrentamento para que o Brasil não comece mal, né? Não comece dando uma sinalização ruim, até porque o orçamento secreto deveria pagar as emendas de relator, deveria ajudar a pagar esse aumento de 400 para 600 reais, que a gente considera palatável, mas não. Até o orçamento secreto estão querendo manter. Então, nós vamos aqui votar contra do jeito que está essa matéria. Perfeito, senador. Um outro assunto que também vem dominando aqui o noticiário é o problema da censura, que o senhor abordou aí na sua resposta. Não é? Todo dia nós estamos vendo, inclusive, deputados, políticos, homens que têm mandato popular sofrendo censura. A sua manifestação outro dia sobre a interrupção da transmissão de uma live do Senado baseado aí num ato do Supremo Tribunal Federal. O senhor considera que nós já estamos, o Brasil já pode se dizer que é um país sob censura? Olha, a gente está vivendo um estado de exceção, já no meu modo de entender, né? Quando a gente vê jornalistas sendo censurados previamente, documentários não podendo ser exibidos, uma censura prévia, parlamentares com as suas redes sociais
tiradas do ar de forma arbitrária, sem o devido processo legal, parlamentares presos, artistas também amordaçados pelos tribunais superiores. Tudo isso está acontecendo no Brasil nos dias atuais. Onde é que isso vai parar? E o engraçado, José Matos, Ronaldo Bianchi, todos vocês que estão nos assistindo aqui no Instituto Usina dos Sonhos, é que isso é em nome da democracia. Quem está fazendo isso são tiranos que, em nome da democracia, chegaram ao cúmulo na época do processo eleitoral, que foi altamente parcial, né? O STF, junto com o TSE, no meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, mas agiu como um partido político de oposição. E olha que eu tenho críticas a esse governo. E sempre deixei claro as minhas críticas na condução da pandemia do presidente, em algumas pautas do presidente. Tenho independência total aqui, voto o que eu considero bom para o Brasil, né, e para os brasileiros, a favor, e voto contra certas posturas que eu discordo. Agora, não é justo se tirar na marra, é isso que eu acho que aconteceu, né? O sistema triturou e jogou fora o atual presidente da República. A partir de uma CPI que aconteceu aqui, eu não vou nem atrás, na época da liberação, da descondenação, que foi até proibido dizer isso, né? Ex-presidiário, essa coisa toda, de um ex-presidente da República que foi condenado em 3 instâncias diferentes, por 9 juízes. O nome do ex-presidente foi citado em centenas de delações premiadas de corruptos. Então, só em trazer para o jogo, isso já é um desrespeito à Constituição. Num país sério, não era para ser candidato um cidadão desse. E aí vem as decisões do Supremo, a cada 7, 8 decisões pró-Lula, era uma pró-Bolsonaro. As inserções que não quiseram nem observar, pelo contrário, fizeram das 154 mil inserções que foram demonstradas, né, como supostamente não exibidas. Esse número foi mostrado numa audiência que nós fizemos anteontem, de 11 horas de duração aqui na TV Senado. Quem quiser assistir, continua no portal do YouTube do Senado. Já passa de 1 milhão, né, de inserções supostamente subtraídas. Foi demonstrado isso aqui. E o funcionário do TSE, que disse que a fiscalização estava falha mesmo, desde 2018, que ele aponta isso. Sabe qual foi o prêmio que ele recebeu por dizer isso? Foi a sua demissão sumária. Foi exonerado. E no mesmo dia, esse servidor público federal teve 3 motivos diferentes expostos pelo TSE pelo seu desligamento. É tudo muito suspeito, né? Pessoas que vêm ousar em questionar auditorias, fazerem exposições de coincidências, né, no processo, são calados. É uma coisa de enfiar a goela abaixo. Isso aí a gente faz aumentar as suspeitas, né? Quando a gente vê um economista como Marcos Sintra, que fez um questionamento respeitoso, ter sido calado, mandar a Polícia Federal ir atrás do cara, né? Nós estamos vivendo realmente uma ditadura no Brasil, uma ditadura da toga, né? O que sempre diziam que o presidente Bolsonaro ia fazer desde o início do mandato, ele vai fazer agora, ele vai fazer nesse 7 de setembro, ele vai fazer, sob o pretexto de que ele iria fazer, foram fazendo um golpe no Brasil. Essa é a realidade. A gente não tem como dourar a pílula nisso, né? Decisões arbitrárias. Um julgamento do TSE, numa resolução, às vésperas da eleição, com o objetivo de aumentar os superpoderes. Aquele voto da ministra Carmen Lúcia, que, em síntese, dizia assim: democracia a gente vê depois do dia 30. Né? Não pode, não, questionar, não pode rasgar a Constituição, mas vai poder
só até o dia 30. Então, essas arbitrariedades mostram que a gente está num processo muito complicado, que o brasileiro de bem, ele precisa, e a minha esperança reside aí, que ele está acordado, ele está desperto, ele está se manifestando de forma ordeira, pacífica, respeitosa, como tem que ser. E isso me dá muita fé de que a gente vai ter dias melhores, porque os brasileiros não estão se submetendo de uma imposição de cima para baixo, empurrando a goela abaixo certas situações que não são constitucionais no Brasil. Então, a gente está vendo as pessoas se manifestarem. Acredito que essa manifestação vá chegar e precise chegar aqui no Congresso Nacional, para que você tem uma coisa que eu aprendi nesses 4 anos de mandato, Zé Matos e Ronaldo Bianchi, é que o político respeita um povo organizado que sabe se manifestar, né? que cobra os seus representantes, repito, de forma ordeira, pacífica, mas o político hoje é sensível a isso, né? Então, a gente precisa, a sociedade precisa ser bem recebida aqui, será. Se depender de mim, estaremos de braços abertos aqui, porque é importante que a gente fuja dessa bolha que tem aqui no Senado Federal. Então, eu acredito que dias melhores nós teremos, porque a sociedade acordou e está cobrando, e está se manifestando, e deve continuar fazendo isso, porque senão é aceitar a escravidão de volta ao Brasil. Senador, nesse sentido, a PEC da intolerância proposta pelo senador Renan Calheiros, ela não consolida a nova ditadura? Total, total. Ela aumenta os poderes do STF, né? E coloca as manifestações, certos posicionamentos de liberdade de expressão na mira, né? Então, é a mesma coisa. A sorte que a gente tem, né? E com todo respeito à pessoa do Renan Calheiros, que eu discordo politicamente dele, do que ele fez na CPI que eu participei, não faltei a uma sessão, mas ali se mostrou realmente um plano para desgastar o governo federal, né? Você vê que foi uma CPI eleitoreira, virou um palanque, né? Parou o Brasil, né? Não foi uma coisa correta com o povo brasileiro, não quiseram investigar a corrupção onde houve corrupção, que foi nos estados e municípios. Então, ficou muito exposto uma armação, né, naquele momento ali contra a nação brasileira, né, que estava sofrendo já as consequências de uma pandemia, tanto as consequências na saúde pública como as consequências econômicas. Então, se fazia aquele festival que degradou mais ainda o Senado, e o senador Renan Calheiros era o relator, né, o senador Renan Calheiros que tem processos no STF, né, um histórico de denúncias de corrupção muito grande. Então, é algo surreal. E está vindo dele essa proposta, né? Então, fica muito escancarado assim, para as pessoas. E é bom que isso aconteça, porque é aquela coisa das entranhas sendo mostradas, né? Então, eu acredito que não prospere, porque a população desperta, vai cobrar dos seus representantes. Que história é essa? Já não basta o que está acontecendo no Brasil, com uma escalada antidemocrática vindo de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal que chegam ao ponto, e nós entramos com um pedido já, vários pedidos de impeachment aqui, só eu tenho 3, né, assinados de ministros, e eu acho que tudo, vamos dizer, o ápice chegou naquela viagem a Nova York, um vexame internacional, né, onde os ministros foram lá falar sobre democracia e liberdade. Parece piada, mas não é. Uma coisa que aqui eles agem de uma forma diferente, como cerceando a liberdade de expressão. Eles vão em Nova York falar sobre liberdade com a plateia, que vai aplaudir tudo, uma coisa que ficou muito feio aquilo para o Supremo, né? E o ministro ainda chega, enquanto um cidadão
Eu sou contra abordagens violentas, tá? Eu acho que você deve respeitar, sem falar a palavra de baixo calão e tal. Mas se você pegar um vídeo de um brasileiro que respeitosamente na porta de um hotel foi lá como cidadão e ele não agrediu, ele pelo contrário pediu por favor para o ministro Barroso responder um questionamento e o ministro Barroso vira e diz: perdeu, mané, vê se não amola mais. Isso é um desrespeito não a nós, a todos nós, ao cidadão que trabalha, que está vendo o que está acontecendo. Perder o mané é gíria de meliante, é gíria de alguém que subtrai de outro um celular, um carro, uma moto, uma bicicleta e diz: perdeu, mané. Essa é a gíria. Aqui no Brasil significa isso. Eu já fui assaltado e aconteceu comigo muito parecido, né? Então, por que ele disse isso para a gente? É porque foi subtraído os nossos direitos de alguma forma? Nós estamos sendo subtraídos? Né? Essa pergunta que a gente tem que fazer mesmo, né? E o pedido de impeachment que nós fizemos com o ministro Barroso, nem abordamos isso, porque é a liberdade de expressão dele, de desrespeitar o cidadão brasileiro. Mas o que nós abordamos no nosso pedido de impeachment foram 3 situações. Uma que ele veio interferir aqui nessa casa, né, falando com lideranças partidárias às vésperas da votação da PEC, do voto auditável, que se tivesse acontecido, se tivesse tido um fluxo normal, tivesse sido aprovado, nós não estaríamos acontecendo essa confusão no Brasil de manifestações, né? Então, o ministro veio a essa casa e exerceu uma atividade política partidária, na nossa visão, de 6 senadores da República que entraram a semana retrasada com pedido de impeachment dele, porque ele veio conversar com lideranças que eram, na véspera da votação, as lideranças subtraíram os parlamentares que eram a favor da PEC do voto auditável, substituíram por parlamentares que eram contra a votação da PEC auditável, coincidentemente depois da visita dele aqui. E no dia da votação perdeu, né? Perdeu, mané. Entendeu? Então, o senhor esse acredita um dos que motivos. ele exerceu um processo de intimidação? Ele exerceu uma atividade política partidária que é vedado na Constituição. Ou seja, ele quebrou a harmonia e independência entre os poderes, né? Isso é o primeiro fato que embasou o nosso pedido, mas teve outros. Tiveram outros, sabe qual? Um que ele foi fazer palestra para o bilionário George Soros, porque a Open Society pertence a esse bilionário, que quer a legalização do aborto, que é o assassinato de crianças, né, no Brasil. E também veio o ministro Barroso fez palestras sobre a liberação das drogas, como a droga da maconha. E ele deveria ter se declarado suspeito para não votar em matérias desse tipo enquanto ministro do Supremo. Mas ele votou. Outro grande desvio de conduta, no nosso modo de entender, do ministro. E tem um terceiro item, que foi nessa famigerada viagem, que nós até já pedimos informações aqui, um requerimento meu, votado e aprovado na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle, pedindo informações sobre essa viagem, quem pagou, quem bancou os acompanhantes, teve palestra remunerada, como é que foi isso, né? E o ministro foi jantar, acredite se quiser, com o advogado do Lula. E ele foi um dos que votou na época da descondenação do Lula nos processos da Lava Jato, né? Então, tudo isso é muito estranho, né? Deveria ter se declarado suspeito se tem essa abertura com o advogado do Lula, enfim. E esse tipo de coisa o brasileiro acordou e está vendo que não existe justiça. Existe uma militância política partidária e nós vamos aqui mostrar isso para a população e tentar com que o presidente da casa, espero que mude, o presidente do Senado, né, porque esse que está aí, respeito ele como pessoa e tudo, mas deixou a casa, não foi nem mais ajoelhada, a casa está
está deitada, prostrada, né? E faz esses abusos aumentarem pela sua indiferença culposa, né? Então, eu espero que nós tenhamos um novo presidente aqui no Senado no próximo ano que possa cumprir o seu dever constitucional e reequilibrar os poderes da República. Perfeito. Senador, eu acho que a gente cobriu aqui os assuntos principais aqui do momento, mas gostaríamos aí de deixar a palavra com o senhor para aí um recado aí que o senhor acha que possa trazer alento e interesse para quem nos escuta. Em primeiro lugar, muita gratidão ao Instituto Usina dos Sonhos, a esse programa que foca a questão da democracia no Brasil, uma palavra que tão bonita, tão usada muitas vezes em narrativas, mas que a gente tem que resgatar, porque a democracia já foi aqui para o beleléu no nosso país, mas nós vamos resgatar, porque esse é um valor do povo brasileiro, um povo altivo, trabalhador, e com pessoas inteligentes como vocês, Zé Matos, Ronaldo Bianchi, o nosso querido Eduardo também. Eu quero dizer para vocês que é uma honra muito grande e saber que nós temos pessoas de bem, com coragem no Brasil, né, se posicionando em vários setores da sociedade, sejam em ONGs, sejam na mídia, sejam no judiciário, tem gente, em todo lugar tem gente boa, né, no legislativo, e a gente precisa, nesse momento, estarmos unidos, com coragem, com ousadia no bem, não por nós, tá? Nós vamos passar, mas pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelo nosso Brasil, que é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Nós temos aqui a maior nação católica do mundo, a maior nação espírita do mundo, uma das maiores nações evangélicas do mundo, chegando quase ao topo. Todo mundo se dá bem, todo mundo se relaciona bem, é um país fantástico, uma potência do turismo, que a gente pode crescer. O agronegócio já é o maior do mundo, né? Está segurando o país, a produtividade aumentando. Nós temos 1001 possibilidades, não podemos perder esse legado histórico de uma operação Lava Jato que foi destruída, né, recentemente. A gente tem que resgatar isso juntos, que é correto, se mobilizar, cobrar nossas autoridades, né? Sempre repito, de forma respeitosa, ordeira e pacífica. A violência não leva a nada a ninguém. Eu quero deixar uma frase de agradecimento de um grande estadista irlandês que eu admiro muito, Edmund Burke, que ele diz o seguinte: o mal só triunfa quando os bons cruzam os braços, né? Então, a população não está assistindo a este camarote, embora que a prioridade seja outra, levar alimento para casa, sobreviver, mas tem gente que é aquela coisa também, há muito que foi dado, muito será cobrado, né? Então, é hora da gente utilizar as nossas influências positivas e fazer com que as autoridades ajam enquanto é tempo para salvar o Brasil, a democracia, respeitar a nossa Constituição. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, senador. Obrigado, Bianchi. E assim estamos encerrando esse programa Momento Democrático, que estreou com grande brilho e que nós vamos nos esforçar para mantê-lo assim nas próximas edições, onde aguardamos a nossa audiência. Muito obrigado e boa tarde. Momento Democrático. Comentários e entrevistas sobre política.